Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje é um vídeo em que eu não vou ensinar absolutamente nada. Pelo contrário, eu vou aprender um pouco com vocês porque eu vou passar uma ideia que eu tenho, algo que eu já vivenciei e gostaria que esse vídeo se estendesse nos comentários, que você jogasse a sua opinião sobre uma clássica frase, vou até chamar de clássica frase, que você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre você, ou sobre alguém que você conhece, ou você viu em algum lugar alguém falando: "Nossa, que foto legal, você deve ter uma câmera incrível." Sim, isso é um pouco chato, mas tecnicamente partimos do princípio de que aquela pessoa ela não tem o conhecimento necessário do quanto nós temos que estudar para poder chegar aonde estamos hoje e o quanto ainda precisamos estudar para poder melhorar o nosso olhar fotográfico. Mas isso não acontece só na fotografia e a gente também não precisa ficar profundamente ofendido com o que a pessoa ali está achando. Pode ser uma falta de pesquisa da parte dela, pode ser apenas uma falta de vontade de pesquisar. E isso não acontece só na informática. Por exemplo, e na informática que eu digo assim de forma geral. Vou pegar essa foto aqui, só para exemplificar e complementar o que eu estou falando. Eu poderia botar para abrir essa foto aqui pelo Photoshop, para poder fazer o seguinte: quero remover tanto o senhorzinho quanto o cachorrinho, que é uma foto que eu fiz lá em Paquetá. Mas eu não vou usar o Photoshop não. Eu vou botar aqui, ó, para abrir pelo Paint. É um programa assim que muitas vezes a pessoa vai virar a cara, vai falar: "Pô, mas você vai usar o Paint? Que nojo, que nojo." Sim, vou usar o Paint. Da mesma forma que muitas vezes na sua vida você não vai ter a ferramenta ideal para poder fazer algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho. Naturalmente entendemos que o fato de você não ter a ferramenta ideal para fazer um tipo de serviço, elaborar um tipo aí de trabalho, pode gerar resultados não muito satisfatórios para aquele momento. Mas é aquilo, uma clássica frase: quem não tem cão, caça com gato. Tem muita gente até que contradiz essa frase, que na verdade não era para falar caça com gato, mas eu sempre falava lá na minha época de molecada que quem não tem cão, caça com um cachorro. Basicamente não tem sentido nenhum essa frase, mas o que eu quero falar? Se vira com o que tem. Para de reclamar. Em algum momento, ninguém vai estar ligando para você porque a vida na Terra não gira em torno do seu universo. Então, por mais que você fique se lamentando pelos cantos, em algum momento realmente ninguém vai estar aí para você. As pessoas vão esperar que você gere o resultado. E esse resultado aqui que eu gerei pode não estar o melhor resultado do mundo, mas para quem viu a foto anteriormente, um olhar clínico um pouco mais apurado vai entender que aqui teve um errinho. Mas quem olhar a foto a primeira vez, ou se essa foto apenas circular aí pela rede social, ninguém vai notar. Então, basicamente, o que eu quero dizer nesse vídeo em que eu falei que eu não ia ensinar nada, e de certa forma eu vou estar ensinando alguma coisa, é: se vira com o que tem. Nem sempre você vai ter o equipamento ideal para executar algum tipo de trabalho, mas às vezes aquele seu ideal de equipamento não é necessário para o tipo de resultado que você pode gerar naquele momento, para o tipo de trabalho que você precisa naquele momento. E por muito tempo, isso que eu estou fazendo aqui pode parecer uma besteira, pode parecer resultados extremamente amadores, mas esse programa, Paint, ele já ajudou muita gente da qual eu dei aula. Porque eu dou aula de informática há muito tempo. E eu já tive vários tipos de aluno. Alunos com computador, alunos sem computador. E principalmente, os alunos sem computador, eles sentiam dificuldade em utilizar os programas quando eles vinham ter aula comigo e chegava: "Poxa, professor, muito bacana esse programa, pena que eu não tenho ele em casa, o meu computador ele não suporta essa versão mais recente." Eu sempre falava para eles: "Olha, tem uma versão aqui mais furrequinha,
tem uma versão gratuita. Se você tem o Windows em casa, você pode utilizar o Paint. O Paint pode não fazer tudo que um Photoshop faria, que um Photopaint faria, mas pelo menos ele tem ali as ferramentas bases para você ter uma ideia, para você ter uma noção, para você ali pelo menos pensar, dá para fazer alguma coisa por aqui. Tá certo que você pode, em alguns momentos, viajar na maionese, que nem eu vou fazer aqui agora. Ignoro o que eu vou fazer aqui, mas às vezes eu fazia, os alunos achavam interessante, eles viam que dava para você soltar um pouquinho a criatividade. Então, tipo, o que eu fiz aqui é uma baita doideira, mas dá para fazer com o Paint. Na certa, muitos de vocês que vão estar assistindo esse vídeo vai falar, mas essas ferramentas aí que o Giovanni está utilizando, eu conheço. Mas com certeza vai ter aquele que vai olhar e vai falar, caraca, dá para fazer isso pelo Paint? E muitas vezes, a pessoa que vai olhar e vai pensar assim, ela pode até, por algum momento, se sentir envergonhada pensando, caraca, por que eu não sabia utilizar isso aqui no Paint? Mesmo que eu não vá utilizar o Paint profissionalmente, que vergonha. Eu fico estudando aí, feito um condenado, o Photoshop e as milhares de ferramentas dele. E o Paint, que é um programa tão simples, eu nem sabia disso. Não se preocupa em saber tudo sobre um programa. Você não precisa saber tudo sobre um programa. O que você precisa é saber alguma coisa daquele programa que você mais quer utilizar, daquele programa que você mais considera. Isso aqui eu vou utilizar aí na minha área profissional. Isso aqui eu já não preciso. Isso aqui eu vou mandar ver. Até porque grande parte dos programas, ainda mais hoje em dia, eles são feitos para mais de um tipo de público. Então você não é obrigado a saber todas as ferramentas de um determinado programa. E olha, eu utilizei o Paint para fazer algumas coisas que seria incrivelmente fácil de fazer no Photoshop. E que no Paint exige um pouquinho de conhecimento, exige um pouquinho de atenção, e quando você vê o resultado, você vai pensar, mas no Photoshop ficaria melhor. Sim, ficaria melhor. Mas eu aprendi a fazer isso no Paint primeiro. Eu era curioso quando eu era moleque, então, chegava da escola, eu ia estudar computador, às vezes eu tinha estudado demais, eu ia futucar um pouquinho o Paint, eu sempre gostei de desenhar. E aquilo ali, eu mesmo pensava comigo, caraca, isso aqui não vai ajudar em nada. Mas eu ficava maravilhado com o que eu conseguia fazer no Paint. E eu fiquei maravilhado quando eu mostrava isso para os meus alunos e eles pensavam, caraca, minha máquina hoje pode não rodar o programa que eu estou aprendendo aqui, mas eu pelo menos vou tentar fazer isso aqui com Paint. Eu não tenho Word, mas vou tentar aqui com o WordPad, com um programa mais básico aqui, fazer meu primeiro currículo. Então você, principalmente você do outro lado aí que leciona, que você dá aula para alguma coisa, ou pelo menos tem alguém ou algum grupo de pessoas que depende de você para aprender alguma coisa, sempre tenta mostrar para a pessoa o máximo que você conseguir. Por mais que algumas coisas possam parecer inúteis, mas o fato de você motivar aquela pessoa, que mesmo que naquele momento ela não tenha as ferramentas necessárias, não tenha a coisa certa, isso vai ajudar bastante. Quer ver um paranauê? Eu dei aula para muita gente sobre Corel, e Corel, isso lá para 2010, 2012, era um programa pesado e muitos alunos não conseguiam ter, mas eles conseguiam de boa ter o Word instalado. E tem a parte de vetorização, que é você recriar utilizando formas geométricas um objeto, e os alunos não tendo Corel, em alguns momentos da aula eu falava, vamos aprender a vetorizar no Word. Peraí, professor, tem como? Tem. Vou mostrar para vocês um vídeo que eu disponibilizava para eles no YouTube, na época que eu tinha um canal de informática para eles poderem dar uma olhada. O vídeo está em velocidade aumentada, mas eu peguei um desenho que eu assisti muito quando era criança, que é o Churato, e vetorizei no Word para mostrar para eles, olha, dá para fazer, tem como, é mais difícil? Mas você aprendendo por aqui, que é um programa tecnicamente não feito para isso, mas dá para quebrar um galho, quando você pegar o Corel, o mundo é seu. E numa época em que vetorização era necessário para quem queria trabalhar com design, que hoje em dia é muito mais fácil você vetorizar porque os programas têm muito mais recursos. Mas eu tinha que mostrar para eles num programa com menos recursos para fazer eles acreditarem neles mesmo. Não adiantava eu abrir a ferramenta Corel com 1 milhão de coisas que nem rodaria na máquina deles,
e eles não teriam nem chance de aprender em casa. Então, pelo menos fizesse com que tivesse ali. E o Word era uma alternativa. Esse aí é o Word 2003. Se eu não me engano, quando eu fiz isso, foi até durante a aula. A galera sentou lá à minha volta e estava maravilhada, eu explicando as ferramentas que eu estava utilizando e fazendo comparativo com as ferramentas de Corel, demonstrando que sim, dá para fazer. Não é o ideal, mas é um começo. É um começo e isso aí pode te ajudar quando você decidir ir para ferramentas mais complexas. E na fotografia, gente, é assim. Muitas vezes a pessoa quer começar já com um estúdio, já quer começar com cartão de visita, CNPJ, esse e aquilo, e não sabe nada de composição, comprou 1000 presets, quer começar a trabalhar amanhã com fotografia, já está fechando casamento sem ter feito um casamento. Não é assim. Começa pelo básico e à medida que você vê ali a sua vida, principalmente financeira, você vai avançando. Eu, daqui a nem meses, eu vou falar daqui a algumas semanas, eu vou começar com a minha esposa um trabalho de sublimação. Então nós vamos sublimar em camisas e superfícies, eu estou aprendendo aí a preparar superfícies para serem sublimadas, mas a gente já não começou comprando equipamento, começamos estudando, começamos ali no curso fazendo, começamos vendo programas que vamos precisar, o equipamento, os EPIs. Então, tem que ser um passo de cada vez. É como o sábio fotógrafo da montanha fala: você não consegue soltar 2 peidos de uma vez, tem que ser um por vez. E com essa frase bem estranha, eu termino o vídeo aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, obrigado mesmo. É um vídeo bem fora da curva do canal, mas espero que você tenha, de algum jeito, ajudado você a entender esse processo. E gostaria que você contasse alguma experiência sua sobre isso, sobre esse lance assim, essa necessidade, eu tenho que começar com todos os equipamentos. Em algum momento você já deve ter passado por isso, em algum momento você já deve ter confrontado isso. Então compartilhe aí suas experiências em relação a isso. Não necessariamente só a fotografia, pode ser alguma coisa aí relacionada a algum outro trabalho seu, alguma experiência que você já vivenciou, já que seu comentário é tão importante quanto esse vídeo. E poxa, se não for muito incômodo, dá um like, porque ajuda pra dedéu aqui na divulgação do canal. E também, caso seja possível, se quiser, assiste um comercialzinho até o final. Porque você assistindo um comercialzinho até o final, ajuda muito, porque o YouTube ele joga alguns centavos de dólar americano na minha cara e isso me ajuda a ficar menos pobre ou mais rico, depende do ponto de vista. Mas ajuda pra dedéu a pagar os boletos no final do mês. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!